Olá, turma! Nós vamos dar início às nossas aulas de História. O nosso tema inicial vai ser a formação da humanidade. É a origem do ser humano, a origem das espécies. Aqui é a professora Ana Érica. Peguem o livro, vamos utilizá-lo, História 1 do Ensino Médio, página 10. A origem da humanidade é um tema muito falado, muito pensado, né? E por isso surgiram muitas explicações, tanto na ciência quanto na religião. E é sobre esse conteúdo que a gente vai falar, sobre essas teorias que a gente vai dar início à nossa aula. Uma das explicações, teorias que a gente chama, mais conhecida de todos nós, é aquela que está na Bíblia, né? Que nos é apresentado desde a infância. Que Deus fez o homem, o ser humano, de todos os animais e o mundo. Essa explicação é chamada de criacionismo, que é a teoria que explica a criação humana. Além da explicação religiosa, que nós já conhecemos desde muito cedo, a ciência também procura explicar a origem do ser humano. E uma dessas explicações se chama teoria do evolucionismo ou evolucionismo, em que explica que o ser humano se originou através da evolução natural das espécies, com origem no primata, que é esse primeiro ser que vocês podem ver. Por mais estranha que essa explicação científica nos pareça, né, mas ela não foi algo criado por uma pessoa, ela foi algo estudado. Esse senhor que vocês podem ver na imagem se chama Charles Darwin. Foi ele que durante muito tempo pesquisou, se inquietou a respeito da origem da humanidade e escreveu a teoria evolucionista. Bom, e o que esse pesquisador Charles Darwin fala em suas pesquisas? O que é que ele concluiu? Charles Darwin acredita que o ser humano e os animais, as espécies em geral, passaram por um processo chamado seleção natural. E o que era essa seleção natural? Aí ele nos diz: a ação da seleção natural consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica, eliminando aqueles desvantajosos para essa mesma condição. A expressão mais adaptado refere-se à maior probabilidade de determinado indivíduo sobreviver e deixar descendentes em determinado ambiente. Falando de maneira mais clara, Charles Darwin concluiu que, se o meio ambiente passa por um processo de transformação, de mudança, de mutação, que nós estamos sempre passando, seja ele por uma transformação ambiental, de clima, o animal precisa se adaptar. Ou ele se adapta, ou ele é extinto. E aí nós vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Um exemplo simples e fácil para nós compreendermos é o exemplo da seleção natural que as girafas passaram. O que é que Charles Darwin nos explica? As girafas inicialmente não tinham um pescoço tão longo, mas as gerações, que se passaram precisaram se adaptar ao ambiente onde as árvores foram ficando cada vez mais altas e elas precisaram alongar o pescoço para poder sobreviver, conseguir alimento. E isso gerou mais à frente a sobrevivência apenas das girafas de pescoços longos. As outras foram extintas, como nós podemos ver na imagem. Um outro exemplo dado por Charles Darwin em suas pesquisas é o estudo que ele fez sobre espécies de aves. Nesse estudo, ele concluiu que as aves precisaram mudar seu bico porque o meio em que eles viviam mudou também a alimentação dessas espécies. As que se adaptassem sobreviveriam, as que não eram extintas. Bom, além dos animais que se adaptaram
as mudanças naturais, existem aqueles que foram extintos. Tem inúmeras espécies que, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar de animais que foram extintos porque não se adaptaram. Então, de exemplo aí o mamute, que ele foi extinto no final da era glacial. Ele era um animal que vivia adaptado ao frio, ao gelo, e no final dessa era glacial ele tenta ainda mudar de ambiente para continuar se mantendo, né, nesse ambiente frio, mas acabou sendo extinto. Ele também tem uma exceção porque teve a ação do ser humano que iniciou um período de caça, né, onde o ser humano usava a carne, a pele, os ossos do mamute, então isso também acelerou a sua extinção. Ele não foi só por conta da seleção natural, mas ele é um dos exemplos que nós podemos falar. Na próxima aula, a gente vai estudar melhor a respeito da seleção natural que o ser humano passou, as espécies que evoluíram até chegar à nossa espécie atual. Fiquem ligados, prestem atenção, resolvam a nossa atividade no site e até a próxima.